Callbacks, promises e as diretivas async await são diferentes formas de vocês tratarem os processos de entrada e saída da plataforma Node.js. Conforme explicado anteriormente, a plataforma Node.js ela trata os processos de entrada e saída de uma forma diferente das outras linguagens de programação. Esse tratamento é baseado no modelo de Event Loop do Node.js. Ele utiliza o conceito de Higher Order Functions, né? E ele também implementa o conceito de Non-Blocking I/O. As callbacks são um mecanismo mais antigo de tratamento do processo de entrada e saída do Node.js e ainda permeiam a plataforma original. Elas são caracterizadas por uma passagem de uma função como parâmetro para os métodos e funções de entrada e saída, e essa função que é passada como parâmetro, ela possui parâmetros padronizados para ela. Para ilustrar o funcionamento básico do uso de callbacks para os processos de entrada e saída, vamos considerar o seguinte código que implementa uma funcionalidade de conexão com o banco de dados MongoDB e um simples select da base de dados. Nesse código, observem que na linha 3 é realizado o processo de conexão com o MongoDB e na linha 8 é realizado o select de fato. As linhas 3 e 8 elas têm como similaridade o fato de que ambas representam um procedimento de entrada e saída. E como tal, esses procedimentos vão ser executados na plataforma Node.js seguindo o processo do Event Loop. De forma que, quando a linha 3 for executada, é notificado o sistema operacional que está sendo realizado um processo de entrada e saída, que é caracterizado pelo método connect. E por sua vez, o método connect ele vai entrar numa fila de execução e vai aguardar por uma thread do pool de threads do Node.js para executar a operação de entrada e saída no banco de dados. Quando essa operação for finalizada, o pool de conexões ele vai notificar o processo principal, que é esse processo de entrada e saída foi finalizado, e que ele pode executar a callback respectiva do processo connect. É claro que nesse caso eu ilustrei o método connect, no entanto, o método toArray, na verdade da linha 8 de select, ele também vai ter o mesmo comportamento. O que é importante observar nesse cenário é que essa callback, né, que é a forma como nós chamamos essa função que é passada como parâmetro, ela vai ser executada apenas quando o processo de entrada e saída for finalizado. Então, qualquer código que nós temos como dependência que a conexão esteja pronta, precisa ser inserido dentro dessa função de callback. No caso, o que aconteceria quando eu executasse esse nosso código, ele apresentaria como resultado as tuplas que conforme elas foram extraídas, na verdade as tuplas não, né? Os documentos conforme eles foram extraídos da collection users do banco de dados MongoDB. Quando utilizando callbacks, o que é importante observar é que a callback ela é um mecanismo padronizado e a callback ela possui dois parâmetros também que são padronizados, que normalmente o primeiro parâmetro ele representa um erro da operação, sendo que quando eu tenho um erro na operação, esse primeiro parâmetro ele vai ser um valor não nulo, e na linha 5 nós temos uma implementação que trata esse erro, né, que se for observado um erro na conexão, esse erro vai ser lançado para ser tratado em funções de ordem superior, que chamaram essa função. E também nós temos o procedimento de sucesso, né, da chamada, né, que se não ocorrer nenhum erro, as linhas 7 até a linha 12 ali vão ser executados. E, por sua vez, vão executar outros processos de entrada e saída para terminar.
A segunda chamada, né, que é o select propriamente dito do MongoDB, ele vai ter o mesmo comportamento. E ele implementa, se vocês observarem, o mesmo padrão, né, que eu vou ter uma função de callback que o primeiro parâmetro representa o erro e o segundo parâmetro ele representa o resultado, né, da execução do processo de entrada e saída. Que nesse segundo caso, ele é o vetor com os usuários, como eles foram extraídos do nosso banco MongoDB. Agora vamos entender como funciona um outro mecanismo, um mecanismo subsequente ao uso de callbacks, que é bastante popular hoje, que é o mecanismo de promise. As promises elas foram criadas com o objetivo de tentar reduzir a complexidade inerente do uso de callbacks, quando nós temos chamadas encadeadas de processos de entrada e saída. E a seguir eu apresento para vocês um trecho de código conforme extraído do site da Medium, que apresenta um problema recorrente em código JavaScript que utilizam callbacks, que é conhecido como callback hell, né, que seria inferno de callbacks. E esse problema acontece quando eu tenho múltiplas chamadas de entrada e saída e eu preciso passar múltiplas callbacks, e aí ele gera meio que esse encadeamento de callbacks para o meu código funcionar. Como que a Promise resolve isso, né? Ela utiliza um objeto de retorno que representa uma promessa de execução. Então, ao invés de eu passar um parâmetro de callback para o meu método de entrada e saída, ele, na verdade, eu não vou passar nada e ele vai me retornar um objeto que representa uma promessa de execução daquela funcionalidade. Esse objeto ele vai possuir o método then para executar trechos de código que são dependentes da realização do processo de entrada e saída. E ele também vai ter o método catch para realizar o tratamento de erros. E toda essa implementação tem como objetivo reduzir a ocorrência do chamado callback hell, inferno de callbacks, né? O mecanismo da promise, então, ele é representado pelo seguinte diagrama, em que toda vez que eu faço uma operação de entrada e saída, o meu método ele vai me retornar um objeto do tipo promise. E esse meu objeto do tipo promise ele vai ter um método then. O método then ele vai representar um caso em quando a minha promise, né, a minha operação de entrada e saída ela for resolvida, quando ela terminar com sucesso. E ele também vai ter o método catch, que vai representar um cenário quando a minha promise ela terminar com um erro. O que a promise faz para resolver o problema do callback hell é que quando você chama o método then, o método then ele vai acionar o que precisa ser executado depois do processo de entrada e saída, e ele vai retornar uma nova promise, sendo que essa nova promise ela vai representar um momento de execução quando o método then for finalizado ou o método catch for finalizado. E dessa forma, ao invés de eu ter um encadeamento de chamadas de callbacks, que eu tenho uma função que estiver chamada dentro de outra função, que vai chamada dentro de outra função, eu vou ter um encadeamento de promise, em que eu vou ter uma promise que retorna uma outra promise, que retorna uma outra promise, só que eu não tenho um encadeamento de funções, né, umas dentro das outras. Para ilustrar o uso de uma promise, né, para implementar a mesma funcionalidade que nós vimos na utilização de callbacks, né, que é uma funcionalidade de conexão com o MongoDB e que faz um select simples, eu trago o seguinte código para vocês. Esse código, eu implementei ele de uma forma bastante verbosa, né, que vamos dizer assim, eu usei vários termos para ilustrar exatamente o que é retornado em cada posição, em cada linha de código, e depois eu vou apresentar para vocês a forma simplificada dele. Na primeira linha, na linha 15, conforme vocês podem ver, eu tenho uma chamada do meu Mongo client.connect. Eu utilizei essa chamada connect do Mongo, né, porque o Mongo ele implementa o mecanismo tanto de callback quanto o mecanismo de promise. Se eu não passo o parâmetro de callback para o método connect, ele entende que ele tem que retornar uma promise. Então ele é uma funcionalidade adaptável, utilizando da sobrecarga de método do Mongo Client, né? E o detalhe é, na linha 15 nós chamamos a conexão com o banco e essa conexão com o banco ela me retorna uma promessa de conexão, um objeto.
Na linha 16, por sua vez, vocês podem observar que eu utilizo esse objeto de promessa. E esse objeto ele tem o método then, que eu passo para o método then uma callback, que vai ser executada quando a minha conexão com o banco de dados for finalizada. E dentro desse escopo de função, eu tenho acesso a essa minha variável de conexão. O detalhe é que essa chamada, né, dentro desse método, dessa função que foi passada para a minha promise, é uma função que vai ser executada apenas quando a conexão com o meu banco terminar. E tem um detalhe implementado nesse meu código, é que se vocês observarem entre as linhas 18 e até a linha 21, é um momento em que eu recupero o meu banco e depois eu também recupero uma user's promise, que seria uma outra promessa de quando o select no meu banco fosse finalizado. E depois eu retorno essa promessa, fazendo então o encadeamento de promessas, conforme eu mencionei para vocês. Diferentemente do cenário anterior, em que a gente tinha um encadeamento de callbacks, né, uma função dentro de outra, aqui eu tenho uma promessa que retorna uma outra promessa que vai ser utilizada depois nas linhas 32, entre as linhas 32 e 34. Na linha 29 e a linha 31, vocês podem observar que nós temos o nosso procedimento de tratamento de erros, né? Que basicamente eu tenho a minha promessa de conexão e eu tenho o meu método, eu chamo o meu método catch, né? Que representa quando ocorrer um erro, né? Se ocorrer um erro na minha conexão, então eu executo essa operação. E por fim, entre as linhas 32 e 34, eu tenho o retorno da minha promise users, né? Que ela veio como resultado da minha promise de conexão. E depois eu simplesmente imprimo os meus usuários tendo a mesma funcionalidade do meu código anterior. Nesse cenário, é importante observar, esse código ele é relativamente mais complicado, no entanto ele tem como intuito reduzir a possibilidade de acontecer o callback hell. Agora eu trago a mesma implementação para vocês, ainda baseado em callback, no entanto dessa vez sem ilustrar para vocês os retornos de cada uma das promises. Então eu estou fazendo uma chamada direta ao Mongo Client, ele vai me retornar uma promise, eu já chamo o meu método then, depois eu já chamo o meu método catch, depois o meu método then. Nesse cenário, observem que nós estamos trabalhando com o conceito de promise, né? Que nós estamos utilizando o método then, que é o padrão, né, observado para quando eu estou utilizando uma promise. O meu procedimento de tratamento de erros, né, entre as linhas 44 e 46, vocês podem observar como é um pouco diferente do nosso uso de callbacks, né, que utilizavam o if. E também o nosso tratamento de sucesso da chamada, né, em que eu trato ele dentro do meu método then. As promises, elas também implementam algumas funcionalidades que eventualmente podem ser úteis para vocês, né, como por exemplo, a classe promise, ela implementa o método all, que vocês podem passar uma lista de promises para esse método all, e ele vai gerar uma única promessa que vai ser, vamos dizer assim, ela vai finalizar quando todas as promessas que você passou como parâmetro finalizarem. Tem o método raise, que ele vai basicamente receber uma lista de promessas e ele vai terminar quando a primeira dessas promessas terminar. Tem o método reject, né, que ele pode rejeitar uma promise, e tem o método resolve, que ele vai resolver uma promise com um determinado valor. Por fim, nós vamos estudar a terceira forma de tratamento do processo de entrada e saída do Node.js, que é baseada nas diretivas async e await. As diretivas async e await elas foram introduzidas com o objetivo de tentar reduzir a complexidade do código JavaScript. Para você fazer uso dessas diretivas, né, inicialmente você precisa declarar um trecho de código, né, um bloco de código que ele vai ser declarado como assíncrono, né? E basicamente nesse trecho de código que eu estou apresentando para vocês, eu fiz isso entre a linha 51 até a linha 63. O que vocês podem observar é que a diretiva await, né, esse cenário ele só vai funcionar quando eu trabalho com uma função declarada como assíncrona, né? E a declaração, e eu utilizei um padrão de código do JavaScript, né, em que eu faço a declaração e execução imediata de uma função. Isso garante me garante, na verdade, a determinação de um escopo de função assíncrona, né, que é o que eu estou fazendo aqui. E a partir do momento que eu faço esse escopo, dentro desse escopo eu posso fazer a chamada à diretiva await.
O Mongo Client, né, ele implementa o método connect, que implementa o mecanismo de promise. O mecanismo de promise ele é fundamental para o uso das diretivas de async await, tá? Porque para você utilizar as diretivas de async await, é essencial que a API que você esteja utilizando implementa promise. Porque internamente no Node.js, o Mongo Client.connect ele vai estar retornando uma promise. No entanto, nós escondemos o uso de promise por meio do uso das diretivas de async await. Então, sempre se lembrem que para utilizar as diretivas async await, vocês precisam que a API implemente o mecanismo de promise. Nesse cenário, na linha 54, quando eu chamo o Mongo Client.connect, ele vai me retornar uma promise. No entanto, eu fiz o uso da diretiva await. E essa diretiva await, ela indica que os códigos a seguir, né, as linhas 55, 56 até a linha 61, só vai ser executado quando a minha operação de entrada e saída do Mongo Client.connect for finalizada. Então, basicamente, ele está indicando que todo esse trecho de código é como, né, se ele estivesse declarando que todo esse trecho de código fosse incluído dentro do método dentro de uma promise. Só que ele faz isso de uma forma invisível para nós, né? Então, facilitando a leitura de código, compreensão e melhorando a legibilidade do código de uma forma geral. Esse mesmo procedimento eu utilizei também na linha 56, né, em que eu fiz também a chamada do await, porque essa funcionalidade de seleção da collection users do MongoDB também é baseada em promise, também é um procedimento de entrada e saída, e então eu usei a mesma diretiva await para aguardar a finalização desse select para executar as linhas seguintes. O tratamento de erros utilizando as diretivas async await é baseado num try-catch, né, em que eu faço a declaração do try-catch, então recuperando a minha execução. E por fim, ali na linha 61, eu fiz uma declaração de finally, que é simplesmente para fechar minha conexão, caso independentemente do que aconteça, né? O detalhe, né, do uso das diretivas async await é que, lembrando, a diretiva await ela precisa ser chamada dentro de um bloco de código assíncrono. Depois eu tenho o meu trecho de execução de funcionalidades e o meu procedimento de tratamento de erros é baseado num try-catch.